A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que Deus vos abençoe. No vídeo de hoje estarei postando um vídeo da irmã Márcia. Ela conta um testemunho e é o testemunho de uma visão que ela teve. E eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui incentivando a ninguém deixar de congregar. Mas sim, chamando a atenção para julgamentos precipitados. Porque muitas das vezes nós olhamos para a aparência e a Bíblia nos condena a fazer julgamentos. Achei interessante o testemunho da nossa irmã. E existe um motivo porque ela não está congregando. E eu vou deixar que ela mesma vai contar com as suas próprias palavras. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos vós que estiver assistindo esse vídeo, eu quero contar para vocês sobre uma revelação que o Senhor me deu. É uma pergunta que eu fiz ao nosso Pai Celestial e Ele me deu a resposta através de uma revelação muito linda. Eu confesso que foi um vislumbre da glória de Deus na minha vida. E até hoje eu não esqueço, né? Isso já faz mais ou menos uns 3, 4 meses, né? E até hoje eu choro emocionada de lembrar esse pequeno momento, mas de muita importância na minha vida, que eu guardo dentro do meu coração, na minha alma, que eu jamais esquecerei. Eu fazia tempo que eu não estava mais congregando, desde a época da pandemia, eu não estava mais congregando, né? Só meu esposo que congregava, então eu e minha mãe, a gente não congregava. Meu pai na época, né, que ele já é falecido, mas na época, né, quando ele estava vivo, ele estava na cadeira de rodas, né, não andava mais, então também não congregava. E eu com 2 filhas, uma bebezinha e a outra autista, né, de nível 3 de suporte, então eu optei em ficar em casa e não voltei mais a congregar. Até hoje eu não congrego uma igreja material, e que na verdade a igreja somos nós, né? Então eu perguntei para Deus, porque quando a gente para de congregar, sempre tem alguém que critique, que fala assim, não foi mais na igreja porque cometeu algo errado, né? Então, no meu caso, eu parei de congregar por causa que a minha filha autista tinha muita crise, né? Tinha e tem muita crise devido movimento de muitas pessoas, barulhos. Então, a gente optou para ficar em casa mesmo. Mas aí eu perguntei para o nosso Deus se Ele ainda nos amava, eu e minha mãe, né? Que meu marido ainda congrega, né? Em residência com 3 pessoas, assim, mais ou menos, cada 15 dias, e nós não. Aí eu orei a Deus à noite, antes de dormir, né? E acabei esquecendo. Para mim não foi um sono, foi real, foi uma revelação, porque eu sentia o cheiro, eu sentia o vento, sentia tudo, o ar, sentia assim, apalpando as coisas, sentia algo assim concreto mesmo. Daí eu olhei, tava um céu, um azul muito lindo, né? E eu e minha mãe, a gente tava andando numa rua, glorificando muito a Deus, dando glória, assim, sabe? Com muita alegria, com um sentimento de gratidão mesmo a Deus por tudo que Ele faz pela vida da gente. E eu observei, conforme a gente glorificava a Deus, os nossos glórias
se transformavam em flores e subiam flores brancas, branquinhas assim, flores como o jasmim, muito mais bonito que o jasmim. E eu tentei pegá-las, né, fazer um buquê e entregar para Deus, mas eu vi que era impossível, né? Mas aí fiquei observando mais ainda. E no momento que eu estava olhando, eu vi que desciam outras flores muito mais bonitas, brancas, tamanho mais ou menos maior do que a nossa palma da mão, e vinha descendo do céu. E eu vi que era Deus que estava entregando. Aí no mesmo instante, eu já estava em outro lugar, né? Eu olhei para o céu, eu não vi totalmente Deus, né? Porque nunca ninguém viu Deus, mas eu vi seu resplendor, sua luz, sua glória. Era mais brilhante que o sol, né? E eu vi assim um pouco das vestes deles assim nos pés do trono, e saíam raios, trovões, relâmpagos, muitos relâmpagos. E nessa ida, nesse lugar que a gente viu as flores, até esse local, eu ouvi Deus falar: eu amo você e tua mãe. É uma voz que é inexplicável, não tem como explicar, só para quem ouve, a gente guarda para a gente mesmo, mas a nossa capacidade humana, a gente não consegue, né, explicar para as pessoas como que é. É uma voz meiga, poderosa, ao mesmo tempo uma voz potente, uma voz assim, autoritária. Como diz, a voz, o som da voz de Deus é como um trovão, né? É uma voz maravilhosa, e Deus, ele é santo, maravilhoso, é pura santidade, é maravilhoso. E eu fiquei maravilhada, né, com aquilo, assim, vendo tudo aquilo. E eu falei assim: como nós somos carnes, falhos, humanos, pecadores, eu não consenti indigna, né, de ficar olhando, né? Aí eu falei assim: meu Deus, Senhor, eu vou ficar aqui embaixo dessa varanda, né, assim, um telhado de uma varanda, embaixo desse telhado na varanda, porque eu não suporto ficar olhando. Não era medo, sabe? Era um temor, como que eu posso dizer? Assim, era um respeito, porque eu, sendo ficadora, eu vi que eu não era digna de contemplar a glória de Deus, porque Deus é amor puríssimo, santidade puríssimo. E eu fiquei observando, e daí, num instante, eu vi um raio, um plexo assim de luz, vindo do céu, e foi até a terra, e da terra formou um rosto, aquele raio de luz ia formando um rosto de um homem, um rosto de ouro. Esse rosto de ouro, eu fiquei observando. Eu tô colocando a câmera perto porque minha filha tá passando toda hora atrás. Um rosto de ouro, aí eu fiquei observando, aí eu falei assim: fiquei admirada, então foi assim que Deus fez o homem, que Deus fez Adão. Fiquei maravilhada e acordei e fui rápido, com um deslumbre, sabe? Foi só minha partinha, pouquinho da glória de Deus que ele mostrou para mim. E eu já fiquei muito contente. Só que eu tô com uma saudade imensa, quero ver mais, sentir mais, porque é lindo. A gente está sentindo, observando as coisas santas de Deus. Faz um bem para a alma, a gente sente uma paz tão grande. E eu fiquei contente com a resposta. E deu para entender também que a gente temos que servir a Deus, não é só dentro de uma igreja material, a gente tem que servir a Deus em qualquer lugar. É no trabalho, é em casa, é nas ruas, no comércio, na escola, na faculdade, no campo, em qualquer lugar, né? Onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o Senhor se faz presente. Não é no meio de multidões. Porque às vezes tem multidões que estão glorificando a Deus, mas da boca para fora, mas dentro está uma podridão. Então a gente tem que ser crente em qualquer lugar.
Não que eu seja perfeita, melhor que ninguém, isso aí jamais, não sou melhor que ninguém, eu sou pequenina na terra, acho que é a última, mas eu procuro servir a Deus, mesmo estando dentro da minha casa, o Senhor sabe das minhas condições, e eu louvo a Deus, eu oro, eu leio a Bíblia, sempre em comunhão, ensino as minhas filhas, né, meu esposo também, a minha mãe também, né? E assim a gente vai servindo a Deus com alegria. Então, eu entendi três coisas. Primeira coisa, que o Senhor me deu a resposta dizendo que Ele ama, porque Deus ama nós. E eu conversando com o irmão, eu expliquei sobre esse sonho, ele disse para mim assim, olha, a gente é grato pelas bênçãos que Deus nos dá, né? Ele nos abençoa e a gente agradece. Depois que a gente agradece, ele retribui. É uma troca, é uma sequência. Deus é tão amoroso. Deus é o amor puro. Ele é amor. Se alguém perguntar o que é o amor, fala que é o nosso Pai Celestial. Então, para Deus se irar contra alguém, tem que ser um pecado muito abominável, tem que ser uma coisa que não tem jeito, uma blasfêmia, né? Porque Deus, o Pai, e Jesus Cristo, Yeshua, né? E o Espírito Santo, eles são amor, eles são pessoas que perdoam a gente, sabe? E eles não estão para julgar, para maltratar, para fazer nada de maldade a ninguém. Eles é amor puro. E outra coisa também, em questão das flores, as flores eram os glória. E o rosto humano de ouro, que dá para entender, né, que esse irmão também explicou para mim, que eu já estava percebendo que fosse isso, mas eu tinha dúvida, mas aí esclareceram a minha dúvida. O rosto de ouro é porque no jardim do Éden, Adão não foi feito somente de um barro, de um pó de terra normal. Lá na terra tinha, né, no Éden, tinha algo precioso, tinha pedras preciosas e ouro. Tinha no feito de Adão, na composição, na matéria de Adão, tinha ouro. Nós vamos morrer um dia, né? A gente vira pó, né? Terra, pó. Só que nós não temos esse ouro. Porque o pecado tirou isso da humanidade. Adão tinha, mas depois ele perdeu. Ele perdeu muitas coisas. Mas, futuramente, se nós formos firmes e fiéis até o fim, e servir a Deus com fé e boas obras, porque não adianta só crer, né? Porque a salvação vem pela fé, mas também vem pela graça, mas devido às nossas obras, porque não adianta, né, crer e fazer as coisas erradas, porque crente até o adversário da nossa alma é. Então, nós vamos ter nosso corpo modificado, um corpo de glória. Às vezes você se preocupa com o corpo físico, com vaidade, com tanta coisa, com a velhice. Não se preocupe, não. É claro que tem que ter saúde no corpo físico, né? Para melhor servir a Deus. Porque o corpo doente também a alma acaba perecendo. Mas se preocupe com a vida eterna, e se preocupe em amar, em perdoar. É isso que Deus mostrou para mim. Bom, essa é a mensagem que Deus dá de eu falar para vocês. Que Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. Qual é a minha conclusão? A minha conclusão é que Deus vê as coisas não da maneira que os homens vê. Deus entende as coisas não como os homens entendem. Deus faz as coisas não do jeito do homem, mas Ele faz tudo aquilo que é de sua plena vontade e que lhe agrada. Às vezes a gente acha que para adorar a Deus tem que estar dentro de uma igreja, somente dentro da igreja. Mas Deus não vê desta forma. Deus quer uma adoração
na plenitude, em todo momento, todos os dias, todas as horas. É uma adoração contínua, desde quando nós o aceitamos como nosso Salvador. Ele quer uma adoração contínua, a adoração verdadeira. Uma adoração que parte do interior, não uma adoração de aparência. Muitas das vezes essas pessoas estão congregadas ou estão frequentando os cultos, mas na verdade não estão adorando a Deus. Não estou aqui para julgar. Mas a pergunta que a mulher faz para Jesus no poço de Jacó, a mulher samaritana, ela questiona Jesus ao descobrir que Jesus era uma pessoa diferente, julgando ela que era um profeta. Ela questiona Jesus sobre a adoração, aonde que se deveria adorar a Deus. E Jesus dá a ela uma resposta que contraria a vontade de muitos líderes, contraria a vontade dos fanáticos, dos religiosos, que acham que igreja é o tijolo. O templo do Senhor é a instituição religiosa. Ao contrário disso, Jesus institui o nosso corpo como templo do Espírito Santo, o nosso corpo como a sua igreja. Daí então porque a razão de Deus requerer uma adoração do nosso interior, do Espírito e em verdade. Porque ao contrário disso, se eu sou apenas um frequentador e não adorador, todo o meu tempo estará perdido. Infelizmente, muitos têm a sua mente cauterizada porque ouviram isso e eles então passaram a achar que o templo é a igreja, que a instituição religiosa é a igreja. Mesmo porque eles ensinaram assim. Mas tem uma coisa, o Senhor quer uma adoração voluntária. O que é uma adoração voluntária? Aquela que não é forçada pelos homens, mas uma adoração voluntária. É aquela que a pessoa faz porque ama a Deus, porque respeita a sua palavra, porque reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. E é esta adoração que Jesus chama de adoração em espírito e em verdade. Fora disso, é tempo perdido. Eu quero lhe dizer uma verdade. Se você estiver fazendo qualquer coisa na instituição religiosa para agradar o homem, a liderança desse ou daquele departamento, você está perdendo o seu tempo. Se você estiver orando, porque você está forçado a orar, jejuando forçado, indo para o culto forçado, participando disso ou daquilo forçado, dizimando, ofertando, ou fazendo qualquer outra coisa forçado, você está perdendo o seu tempo. Porque Deus só aceita como adoração e louvor e honra a sua glória aquilo que é feito em um espírito voluntário. De nada adianta a pessoa ir para a igreja se não for pelo motivo de estar reunido com o Senhor Jesus. Se a pessoa vai para a igreja porque tal pregador está pregando, tal cantor ou cantora vai estar cantando, está perdendo tempo. Se está frequentando os cultos porque foi intimidado,
lhe disseram que se você não fazer isso ou aquilo, você vai para o inferno, e você com medo está fazendo, você está perdendo o seu tempo. Porque servir a Deus é de um espírito voluntário, reconhecendo que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. É a conclusão que eu chego depois de assistir este vídeo de testemunho dessa irmã. O próprio Senhor Jesus disse para ela que lhe amava. Porque, mesmo não frequentando os cultos, ela tinha um compromisso com Deus, adoração contínua com Deus e obediência à sua palavra. Reservada-se para Deus, separada do mundo. Então esta é a conclusão que eu chego. Finalizando, que não adianta nada ter tantos anos de crente, tantos anos dentro da congregação, frequentando os cultos, e não servir a Deus com espírito voluntário. Veja o que o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana no poço de Jacó. João capítulo 4, verso 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Verso 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Verso 21. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Verso 22. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Verso 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Isto aqui são palavras de Jesus. Não importa onde você esteja, se é dentro de um templo evangélico, se é na sua casa, se é na cozinha, se é viajando, se é passeando, se é trabalhando, não importa aonde você esteja ou o que você esteja fazendo, desde que aquilo que você esteja fazendo seja certo. Você estando ligado com Deus, respeitando as regras de Deus, amando o Senhor de todo o coração, amando a sua palavra e obedecendo e santificando, você está adorando o Pai em espírito e em verdade. Deixa aí o seu like, inscreva-se neste canal, acione o sininho das notificações para ajudar esse canal e ajudar o meu ministério na evangelização e no esclarecimento das verdades divinas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.